Fala, meus amigos, professor Luciano, mais uma vez junto aqui com vocês, meus alunos, no PhD Cursos. Isso mesmo, hoje nós vamos começar o estudo de uma leizinha bem bacana, Lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá, pessoal? Só que nós vamos trabalhar, nós vamos passear por vários dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, tá bom? Por meio de questões, isso mesmo, a melhor forma, a forma mais objetiva da gente estudar é por meio de questões. Então aqui não é um curso de questões, porém eu vou estar ministrando a teoria em questões, porque assim nós vamos associando a teoria, analisando os principais pontos e artigos dessa lei e aí, claro, resolvendo questões. Com certeza nós vamos tratar de temas de maneira objetiva, tá bom? E claro, associando as questões, vocês com certeza vão ter uma absorção muito maior e muito melhor dos conteúdos aqui ministrados. Eu vou começar aqui a resolver as questões, tá? Eu já separei aqui no primeiro momento um grupo de questões, 30 questões aí para que nós possamos discorrer. E claro, você vai tomar nota, você vai anotar todos os artigos para depois fazer a leitura em casa, né, em qualquer lugar, associando esse grupo de questões que nós vamos trazer aí, tá? Então vamos lá, pessoal, olha aí, ó. Nós temos aqui o ECA, Lei 8069 de 90, tá bom? Segue o professor Luciano no Instagram, adv.luciano Souza, vai ser um maior prazer ter você nas nossas redes sociais. Bom, vamos lá. Eu já trago aqui uma primeira questão, pessoal. Geralmente, para que nós possamos começar o entendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente a contento, é necessário que vocês conheçam o que é criança e o que é adolescente. Porque quando a gente fala do ECA, eu estou falando de destinatários daquela norma. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem destinatários especiais, específicos, que será a criança e o adolescente. Então, nossa primeira missão é definir quem são os destinatários, tá? Os destinatários do ECA. Os destinatários do Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro, eu tenho a figura da criança e tenho a figura do adolescente. Primeiro, criança, você vai lembrar que eu vou ser bem direto. Criança vai ser aquele indivíduo de 0 a 12 anos, tá bom? E, claro, adolescente, 12 anos, vou colocar só o detalhezinho aqui, ó, incompletos. E adolescente vai ser aquele indivíduo de 12 anos completos até 17 anos ali antes dos 18, porque 18 já temos o que chamamos de maioridade, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente tem que definir exatamente quem são os destinatários das normas que nós vamos passar a estudar agora. Veja como que já caiu em prova. Olha só, Regina é mãe de Larissa, de 8 anos de idade, tá bom? E claro, já posso dizer que Larissa, como ela tem 8 anos de idade, ela está nessa faixa aqui, ó. Então, Larissa, eu posso categoricamente, nos termos do ECA, dizer que Larissa é criança. E Mateus, que completou 12 anos. Opa, o Mateus, ele tem 12 anos completos. Então, se você observar, o Mateus ele já está aqui no rol de adolescentes, porque ele tem 12 anos completos. Então, ó, completou 12 anos. Então, aqui, ó, o Mateus, deixa eu pegar aqui. O Mateus, ele tem 12 anos completos. Beleza, pessoal? Então, eu posso afirmar categoricamente, nos termos do ECA, que o Mateus ele é adolescente. O Mateus é adolescente. Beleza? Ela cuida dos 2 filhos sozinha. A Regina não vê a hora do filho Mateus se tornar um adolescente. Olha aí. Sobre esse caso, considerações trazidas pelo ECA são a alternativa correta. Segundo o ECA, Mateus já é um adolescente. Sim ou não? Sim. Segundo o ECA, Mateus já é um adolescente. Então, aqui nós temos o gabarito da nossa questão. Agora, letra B. Tanto Larissa como Mateus são crianças. Mateus não é mais criança, porque ele já tem 12 anos completo, como nós já vimos. Mateus já é um adolescente. Mateus será um adolescente quando completar 13 anos de idade. Não, 12 anos completos. Tanto Larissa como Mateus são adolescentes. Não, porque a Larissa vai ser criança, tá? Então, aí, letra A, o gabarito da nossa questão. Questãozinha extremamente fácil, tá bom? Então, num primeiro momento, para que nós possamos estudar o ECA, é necessário que você identifique quem é criança e quem é adolescente, tá? Então, a gente vai encontrar isso, inclusive, na legislação do ECA,
Onde que eu vou encontrar? No artigo 2. Então, veja, até a lei ela vai trazer isso aqui para a gente, ó. Ele fala o quê? Considera-se criança para os efeitos dessa lei. Criança, né? Pessoa até 12 anos incompletos. Então, considera-se de 0 até 12 incompleto. Aqui eu tenho a figura o quê? Deixa eu colocar aqui o incompleto, tá? Incompletos. Então, aqui eu tenho a figura da criança. Aí, e adolescente, aquele entre, né? Ó, então, adolescente, aquele entre 12 anos, claro. Se é aqui criança é incompleta, aqui vai ser 12 anos o quê? Completos, tá? E 18 anos de idade. Claro, vai ser até 17, porque 18 tem a maioridade. Então, entre isso aqui, então entre 18 e 12, eu tenho o quê? A figura do adolescente. Beleza, pessoal? Então tá aí e fique atento com relação a isso aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. Todas as questões cai uma questão, toda a prova de ECA cai uma questão cobrando a adolescente e criança, tá bom? Então fique atento. Desse modo, Larissa é uma criança de 8, Matheus é um adolescente porque tem 12 completos. Tudo bem, pessoal? O detalhe vai ser esse completo e incompleto. Professor, eu preciso saber o que é que significa o completo e incompleto? Não. É só você lembrar de 0 a 12 incompleto, 0 a 12 incompleto, criança. 12 completo até 18, ou seja, 17, porque 18 já tem maioridade, vai ser considerado o quê? Adolescente, tá bom? Beleza, show de bola, professor. Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão, pessoal, fala assim, ó, uma questão que vai falar ainda sobre essa questão da criança e adolescente, tá bom? Mas antes eu quero passar primeiro a análise do artigo 4 do ECA. Vamos lá. Eu vou analisar aqui com vocês o artigo 4 do ECA e aí em seguida eu já volto para resolver a questão com vocês. Veja comigo aqui, ó. Parágrafo único do artigo 4 do ECA também ele cai bastante, tá? A garantia da prioridade. Como assim prioridade, professor? A criança ela tem prioridade, pessoal. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai trazer uma série de prioridades para a criança. E essas prioridades elas devem ser analisadas sob o ponto de vista do parágrafo único do artigo 4. Quais são essas prioridades, professor? Quais as prioridades que as crianças têm? Vamos lá. A prioridade, por exemplo, a primazia em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Outra coisa, precedência nos serviços públicos ou de relevância pública. Precedência quer dizer o quê? Que primeiro eu tenho que atender a criança em detrimento dos demais. Primeiro eu preciso atender a criança nos serviços públicos ou serviços de relevância. Primeiro criança, tá? O que mais? Preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas. Isso quer dizer o quê? Que quando o poder público, pessoal, quando o poder público ele vai criar as suas estruturas de políticas públicas, a preferência vai ser os interesses da criança. Primeiro eu vou buscar concretizar os interesses da criança, fixando em políticas públicas, para que a partir daí, aí a gente possa pensar nos outros setores. Então, importante aqui essa precedência aqui. Legal? Olha a outra aqui, pessoal. Destinação privilegiada de recursos públicos. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e à juventude. Então, claro, como aí nós podemos observar, os recursos públicos devem ser direcionados com predileção para a concretização dos interesses da criança e também da juventude. Tudo bem? Beleza. Artigo 4 é o artigo da precedência ou artigo da primazia. Tá bom? Criança tem precedência e primazia. Legal. Agora aqui eu vou resolver as questões com vocês. Olha a primeira aqui, ó. O Estatuto, aliás, a questão 2. O Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8069 de 90, traz normas que têm como objeto a proteção integral da criança e do adolescente. Sobre as disposições desse diploma jurídico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira, considera-se criança a pessoa de 12, olha só, 12 anos completos. Não, pessoal. Nós vimos que crianças são 12 anos o quê? Incompletos. Então já fica errado. E claro, adolescentes são 13 anos, não. São 12 anos completos até 18 anos. Então 17 aqui
já ficou errado também, tá? Então, letra A está totalmente fora, não é gabarito. Letra A já coloca aí falso. 2. É dever da família, a família tem um dever, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos relativos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, o respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Então, tudo isso aqui é direito efetivamente da criança e do adolescente que devem ser efetivados, tá? Pela família, pela comunidade, pela sociedade e, sobretudo, pelo poder público. Então, veja que todo mundo é solidariamente responsável. Todas as pessoas são solidariamente responsáveis por esses direitos direcionados da criança e do adolescente. Vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Esses direitos que a gente encontra no ECA devem ser entregues e concretizados com absoluta prioridade para as crianças e adolescentes, e é uma responsabilidade não só do poder público. Já guarde isso. É uma responsabilidade da família, comunidade, sociedade em geral e também do poder público, tá? Então aqui está verdadeiro aqui essa proposição número 2. Número 3. A garantia da prioridade compreende a preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas. Claro, acabei de falar para vocês, né, que realmente nós temos as políticas sociais sendo como prioritárias para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então aí, o gabarito nós já temos, né, vai ser a letra A, porque somente 2 e 3 estão corretos, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Bom, agora aqui nós temos, pessoal, uma questão que vai trazer lapso temporal em concretização dos direitos da criança e do adolescente, sobretudo em legislações. Como assim, professor? Primeiro a gente tem que observar que tudo começou através da Constituição de 88. Então a Constituição de 1988 vai trazer essa concretização dos direitos da criança e do adolescente. Tudo bem? Em momento posterior, tá? Mais em especial no ano de 90, nós tivemos ali as discussões acerca da criação do ECA. Foi quando ele foi criado em 91. Então nós temos aí que a Constituição é criada em 88, em 91 nós temos a criação do Estatuto da Criança e Adolescente. A questão é exatamente sobre esse lapso temporal da instituição desses dois diplomas, o lapso temporal da criação da Constituição Federal, Constituição Cidadã e também, né, do Estatuto da Criança e Adolescente. Então vamos lá. O que ele está pedindo aqui? Olha só, presta atenção comigo aqui. Em contexto histórico, tem apresentado a necessidade de proteger crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, tornando-se de extrema importância atentar-se às condições de desenvolvimento infantil, visto que algumas legislações já citavam a importância familiar no processo de desenvolvimento da infância. Considere o século de que tal reconhecimento recebeu maior ênfase na análise às afirmativas abaixo. Vamos lá. Claro que eu tenho a nova Constituição de 1988 e claro que eu tenho uma criação do ECA em 1991. Ok? E claro, no final do século XIX, no final do século XX, né, por meio da criação da nova Constituição de 88 e, claro, do ECA de 91. Perfeito. No final do século XIX, claro que não, pessoal, absurdamente errado. No início do século XX também está errado, tá bom? Gabarito vai ser o quê? Vai ser, gabarito vai ser o correto somente a 1. Então, letra A, somente a afirmativa 1 está correta, tá bom? Então, primeiramente, recorde que o século XX é o período compreendido entre 1901 a 2000. Tudo isso aconteceu nesse iter, tá bom? O século XX é de 91 a 2000. A Constituição é de 88, tá? E as discussões e a promulgação vai ser de 1990. Tá? Coloquei 91, mas é 90, tá, pessoal? Só fazer essa correçãozinha aqui, porque nós tivemos as discussões e a aprovação da lei em 1990, 2 anos após a Constituição. Então, quando eu tenho a Constituição Federal sendo promulgada em 1988 e 2 anos posterior nós temos o ECA, perfeito. Tudo aí representa o final do século XX.
tá bom? E aí o aluno ele tinha que ter essa expertise de entender que século XX vai ser o período compreendido entre 1901 e 2000. Foi exatamente nesse ínterim em que aconteceu a criação da Constituição em 88 e, claro, o ECA em 1990. Claro, ambos no final do século XX. Beleza? Beleza. Questãozinha também tranquila. Questãozinha também que daria para a gente resolver numa boa, sem qualquer tipo de dificuldade, tá bom? Vamos lá, mais uma questão. Antes de fazer a questão, deixa eu pegar aqui. É importante que vocês entendam. Veja que nós estamos passeando pelo ECA, né, pessoal? Nós estamos aqui trabalhando vários dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora nós vamos falar sobre trabalho. O que eu preciso saber, o que eu preciso levar para a minha prova acerca do trabalho? Primeiro, que criança não pode trabalhar. Lembrou que criança 0 a 12 incompleto. Então, criança não pode trabalhar em qualquer atividade. Trabalho infantil, inclusive, é crime no Brasil. Show. Agora, o adolescente pode trabalhar a partir dos 14 anos de idade. Tranquilo, então já guarda isso. A partir dos 14 anos de idade, o adolescente pode trabalhar na condição de aprendiz. Show de bola. E lembrar que o adolescente, mesmo que a partir dos 14 anos na condição de aprendiz, não pode trabalhar em atividades penosas, perigosas e insalubres, que ponham em risco a sua saúde. Então, não posso, por exemplo, colocar um garoto de 14 anos como aprendiz num posto de gasolina, porque ali é insalubre. Eu não posso colocar um garoto de 14 anos como aprendiz, como, por exemplo, no vigia. Sendo vigia, não pode, porque ali vai ser uma atividade perigosa. Então, veja, aqui a gente tem que sempre lembrar que criança não pode trabalhar, que o adolescente pode trabalhar na condição de aprendiz somente a partir dos 14 anos, tá? E que ele pode trabalhar em qualquer atividade penosa ou perigosa a partir dos 18, porque antes dos 18 não pode trabalhar em atividade penosa, perigosa e insalubre, tá? Vamos ver aqui alguns dispositivos do ECA. Comecemos aqui pelo artigo 60. É proibido qualquer trabalho para os menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, a nossa linhazinha do tempo, que é sempre importante, tá? Criança não pode trabalhar. Legal. Então, criança não pode trabalhar. Agora, 14 anos de idade, ele já é o quê? Adolescente. Pode trabalhar? Pode. Como? Aprendiz. Tá aqui. Somente na condição de aprendiz. E claro, vocês já sabem que o indivíduo aos 14 anos de idade ele é adolescente. Deixa eu pegar aqui. Opa, só um minutinho. Aprendiz. Beleza? Salvo na condição de aprendiz. Agora, olha o 61. A proteção do trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial sem prejuízo do disposto nessa lei. O 68. Programa social que tenha como base o trabalho educativo sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, será assegurado ao adolescente que participe de condições de capacitação para o exercício de atividade regulamentar remunerada. Ou seja, aquele estágio, né, em um programa social em que tem como base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidades governamentais ou não governamentais sem fins lucrativos, tá? E aí nós temos o parágrafo 1º. Entende-se, ele traz o conceito legal de trabalho educativo, atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Então, quando eu falo em trabalho educativo, anote isso. Trabalho educativo é aquele trabalho em que tem por escopo, por finalidade precípua, o desenvolvimento. Vou até destacar para vocês aqui, ó, busca-se o desenvolvimento pessoal e social. O desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Então, é muito mais importante o desenvolvimento social e pessoal do educando do que propriamente aqui a produção, tá? A remuneração do adolescente recebe trabalho, a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho educativo ou participação na venda dos produtos, o seu trabalho não configura, não desconfigura o caráter educativo, ou seja, pode receber dinheiro que continua sendo educativo. Voltando aqui na nossa questão, tá? Nossa questão fala assim, ó, vamos lá. Questão 4, a gente encerrar esse bloquinho aqui. Sobre o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pede a correta. Letra A. De somente proteger a criança, objetivo de somente proteger a criança
e o adolescente do trabalho. Errado porque a criança já não pode trabalhar, o adolescente pode a partir dos 14. O objetivo de se efetivar apenas a garantia dos direitos das crianças. Não, porque nós temos também direito dos adolescentes, tá? De definir apenas a forma de atuação das entidades governamentais e não governamentais na prevenção dos casos de violação desse direito. Não, claro que não. Onde tem a pena já pode tirar. De se efetivar a garantia dos direitos da criança e adolescente, contém seus artigos de proibição do trabalho infantil, isso, a proibição, não pode trabalho infantil, tá? A proteção do trabalho adolescente define, entre outros, a atuação das entidades governamentais e não governamentais na prevenção dos casos de violação desse direito. Isso. Por quê? Porque aqui nós temos simplesmente o trabalho, tá? O trabalho educativo. Beleza? Então aí nós temos como gabarito a letra D de dado. Beleza, pessoal? Então é isso. Nós finalizamos aqui o nosso primeiro bloquinho, tá? Acerca do ECA. E já encontro vocês sem demora no nosso próximo. Forte abraço, volto já. Fui.